Fala pessoal, chegou aí o vídeo do almoço, né? Ó, toda a programação da televisão do almoço aí, programas esportivos, Globo Esporte, SBT Esporte Rio, Jogo Aberto, Papo de Craque, Donos da Bola Rio, tudo aqui nesse resumão, aqui pós-almoço, né? Porque é na hora do almoço, mas até eu editar aqui, gravar e compilar tudo demora um tempinho, né? Então vamos aí a toda a mídia televisiva, né? A SBT, Globo, etc., falando sobre Fogão, alguns falando sobre Botafogo e São Paulo já, outros focando no Clássico, a maioria focando no Clássico ainda, e vocês vêm conferir tudo aqui comigo. Mas antes, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de todos os conteúdos que pingarem aqui no nosso canal Notícia do Fogão. Eu sou o Rafael, não se esqueça de curtir mesmo, porque só 5, 6% de quem vê os vídeos curte, e o like é o combustível dos nossos vídeos, é o que faz ele disparar para mais pessoas. E só 11% de quem assiste os vídeos é inscrito, ou seja, 11 em cada 100 que assistem são inscritos. Às vezes você pode achar que está inscrito e não está mais inscrito porque algum bug do YouTube tirou a sua inscrição. Então confere se está inscrito aqui embaixo. Se não estiver inscrito, dá o like, dá o clique no botãozinho de inscrever e ativa o sininho para receber avisos. Então bora pro vídeo. Quem tá demais também é o Botafogo, líder do Brasileirão, que deixou o Fluminense de volta na zona de rebaixamento. Mas agora, os dois já estão de olho nos jogos decisivos da Libertadores na quarta-feira. Imagine como está o botafoguense hoje. Seu Oscar, como é que está começando a semana para o senhor? A felicidade é uma coisa gostosa, né? Quando no dia seguinte a gente lê assim, deu a lógica, é uma satisfação pessoal muito grande. Como é que está começando a semana para o Tricolor? Meio triste, né, por causa do nosso entregado ali no final do jogo, mas estamos na expectativa de quarta-feira. Pois é, a derrota no Clássico jogou o Flu de volta para a zona de rebaixamento e o Botafogo segue no topo da tabela. O gol de Luiz Henrique na vitória por 1-0 foi marcado nos acréscimos do segundo tempo. Felipe Melo tinha entrado 3 minutos antes, perdeu a bola para Gregory dentro da área e o atacante botafoguense marcou o 6º dele no campeonato. É o artilheiro do time no Brasileirão. Como foi criado em Xerém, na base tricolor, preferiu nem comemorar direito. A lei do ex, ela é inapelável. No apagar das luzes do Clássico. Esse cara é fantástico, luta até o final dentro de campo, sempre ajudando a equipe. Agradecer a ele por essa assistência linda ali, só empurrar pro gol, graças a Deus deu tudo certo, conseguimos nossos 3 pontos. Eu acho que grandes jogadores cometem erros, treinadores cometem erros, equipes cometem erros. E muitas vezes passamos por cima deles e vencemos da mesma maneira. Vamos passar por cima desse também como equipe. E na quarta-feira já teremos uma ótima oportunidade para demonstrar isso. Fluminense e Botafogo terão uma semana bem parecida. Treinos hoje e amanhã, uma viagem curta, cerca de 1 hora de voo, e a disputa por uma vaga na semifinal da Libertadores. O Fluminense vai para Belo Horizonte e o Botafogo para São Paulo. Hoje de manhã tinha tricolor nas Laranjeiras retirando ingresso para assistir ao jogo contra o Atlético em Minas. O Fluminense venceu o Galo por 1-0 no Maracanã na quarta-feira. Se empatar, tá garantido na semifinal. Só penso nisso, né? Só vai dar Fluminense. Trabalho mais ou menos, dá aquela enganada, vai ser campeão. Já o Botafogo empatou em 0-0 com o São Paulo no Newton Santos e por isso precisa vencer fora de casa para avançar direto à semifinal. Vai ser um sucesso. Nós vamos ganhar essa também, certo? Esse ano vai ser do Botafogo. E se for, Luiz Henrique vai deixar a mãe, Luciele, que estava no Maracanã no sábado, mais coruja e orgulhosa ainda. Lembrando, hein? Botafogo e São Paulo ao vivo na Globo depois de Mania de Você. Vai ser um jogaço, com certeza. A gente vai falar demais dele. Letrinhas subindo. Estar com o líder do Campeonato Brasileiro, Botafogo. No finalzinho, veio o presente do Felipe Melo. E o Botafogo venceu por 1-0 com lei do ex, Luiz Henrique. Com jogos de volta das quartas de finais da Libertadores batendo a porta, o clássico vovô não contou com alguns dos principais jogadores de lado a lado. Com isso, outros ganharam uma oportunidade, entre eles o atacante Matheus Martins. O moleque de Xerém, hoje no Botafogo, teve 2 boas chances logo no início. O Fluminense melhorou. Até ali, só havia chegado uma vez com o Germancano, que voltou a ser titular após quase 2 meses. De fora da área, Lima, John Arias e Marcelo arriscaram.
mas John estava lá. Os dois lados foram para o intervalo na bronca com a arbitragem. Os alvinegros queriam a expulsão de Marcelo por esse pisão em Matheus Martins, enquanto os tricolores pediram pênalti nessa cotovelada de Matheus Martins em Germancano. E o apito ainda daria o que falar. Logo aos 2 minutos da etapa final, Luiz Henrique se livrou de Manuel e tentou cavar para cima de Fábio, que não foi na dele. E olha de novo o goleiro de 43 anos dando um jeito de pegar o chute desviado de Tiquinho Soares. Kevin Serna rolou para trás e Cano bateu para a defesa de John. Em um contra-ataque rápido, Thiago Almada cruzou e Matheus Martins furou. Igor Jesus disputou com o Manuel e finalizou para mais uma defesa de Fábio. Aos 40 minutos, uma disputa forte. Marçal e Nonato se chocaram de cabeça e o volante tricolor precisou deixar o campo de ambulância. Felipe Melo entrou no lugar dele. Já nos acréscimos, Samuel Xavier recebeu dentro da área e concluiu no canto de John, que botou para escanteio. E quando tudo caminhava para um clássico sem gols, aos 50 minutos, Felipe Melo falhou. Gregory roubou e deixou para Luiz Henrique quase entrar com bola e tudo. Lei do ex no Maracanã. Bola na sacola! Luiz Henrique teve sorte que eu tive quase a tirá-lo ao intervalo. Porque achei que a primeira parte dele foi abaixo daquilo que era capaz de fazer. E o Luiz Henrique é um jogador para nós acima da média, um jogador de seleção. Comemoração de um lado e reclamação do outro. É óbvio que é um erro, não precisamos aqui falar sobre mais nada. Podemos discutir se houve alavanca da falta, que eu acho que houve, mas é uma questão minha, pessoal, de opinião. Assim como eu acho que houve o pênalti no primeiro tempo, é a minha questão, opinião pessoal. Não sei se existe uma pressão externa que foi feita aí bastante forte no ano passado sobre o dono, de autoria do dono da SAF do Botafogo, se intimidou alguma coisa, porque nesse ano o pessoal está sensível pra caramba para analisar, para dar um pênalti contra, ou para marcar uma falta, anular um gol em cima de uma... O pessoal está mais sensível do que estava nos outros anos. Foi o 6º triunfo seguido do Botafogo sobre o Fluminense. Essa passa a ser a maior sequência alvinegra de vitórias na história do Clássico Vovô. O resultado mantém o Botafogo na liderança do Campeonato Brasileiro, enquanto o Fluminense está de volta à zona de rebaixamento. Vamos botar a classificação na tela só pra gente ter um norte aqui e a gente segue o baile com o nosso programa, porque daqui a pouco eu já vou botar os melhores momentos na tela do Flamengo pra vocês. Fogão segue líder, 56 pontos, Palmeiras 53, briga tá boa, Fortaleza 52, Flamengo lá atrás 45, pra mim a briga tá ali do 3 pra cima, tem muito campeonato ainda, mas, né, São Paulo 44, Bahia, beleza, Vasco já na primeira página da tabela com 35 pontos, acho que não tem mais risco de cair, até pelo que o Vasco tá jogando de bola, e infelizmente com os resultados do final de semana, o Flusão voltou para a zona. É um ponto só de vantagem, de desvantagem pro Vitória, que é o primeiro fora, mas é ruim esse negócio de estar na zona de rebaixamento. Um jogo a menos, né, Júlio? Tem um jogo a menos do que a Flusão tem um jogo a menos ainda, Cuiabá tem um jogo a menos, Criciúma tem um jogo a menos, Atlético tem 2, enfim. A tabela foi ruim pro Fluminense no final de semana, com a vitória do Corinthians, o Vitória também fazendo os 3 pontos lá, pontuando. Mas se a gente olhar por um outro lado, assim, é que o Fluminense não fez o dever de casa dele. Mas o fato do Juventude não ter vencido também não é de todo mal pro Fluminense. Porque se a gente pegar a tabela, o Vasco ele já tem 35, tá um pouco mais desgarrado. Também não pode dizer que não caiu, não, que não vai cair e tal. Mas tá mais difícil, sim, eu entendo isso. Agora, o Juventude com 32, que é o 11º pra zona, são só 4 pontos. Não, é verdade. E dali, ó, do 11º ao 18º, tá todo mundo agarrado em 3, tá embolado. Em 4, 5 pontos. Daqui a pouco a gente volta na tabela quando a gente for entrar lá em Flusão pra analisar um pouquinho. Não foi fácil parar o ataque do Botafogo, que é tão veloz como o Maiamar lá, aquelas brabas que andam pra caramba. Bota na tela pra mim e enche essa tela pra mim, Joãozinho. Melhores momentos na tela. Thiago, gostei do jogo. Achei um bom jogo, boas emoções, polêmicas e um lance bem polêmico no final. Partida equilibrada, achei até que o Fluminense me surpreendeu, porque sem o setor defensivo, basicamente todo reserva, sem Thiago Silva, sem Thiago Santos, que vem fazendo bons últimos jogos, o Fluminense conseguiu me surpreender até. O Lima jogando bem no primeiro tempo, conseguiu um bom chute no final do primeiro tempo,
Mas achei que, apesar disso tudo, e o Botafogo também não estava com o time totalmente titular, Tiquinho hoje a gente já pode considerar que ele é reserva, Igor Jesus já é o titular da posição. A zaga do Botafogo, apesar de ser toda reserva, há um mês atrás era titular, né? Porque o Botafogo reforçou muito bem na janela, veio com o Alex Telles, com o Vitinho, enfim. Mas achei que o Botafogo atacou melhor. Quando chegou ao ataque para finalizar, os lances do Botafogo me pareciam mais claros, que o Botafogo perigoso, de fato iria abrir o placar. E o Flamengo não me... O Fluminense não me passou tanto essa ideia de que conseguiria fazer o gol. Agora, em relação ao gol, de fato, aí, culpa total do Felipe Melo. Felipe, você nos perdoe, mas aquela bola, a forma como ele recua e traz aquela bola pra dentro da área, ele assume todo o risco, que acabou culminando no gol do Botafogo, e já aos 52, 51, não sei, não tinha mais como reagir. Tem um olhar completamente diferente do seu, da galera aqui da Band, assim, porque a gente tá vendo o lance aí, ó. A gente conseguiu, através de uma tecnologia que o Papai Marinho comprou pra gente, chegou de Singapura, sexta-feira, é uma super lupa de verdade. Já que você entrou no assunto, e o jogo foi no sábado, a gente tá aqui mais pra falar sobre as polêmicas, Fernandão. Você tem alguma coisa a acrescentar sobre o jogo, ou podemos ir para as polêmicas? Não, só dizer que, apesar do resultado, esse jogo tem que servir pro Fluminense como força, porque o Fluminense enfrentou o líder do campeonato, o melhor futebol, o melhor time do Brasil, na minha opinião, acho que da América do Sul, de igual para igual. Mesmo o Botafogo sendo mais contundente, sendo mais perigoso quando atacou, o Fluminense foi corajoso, teve chance de sair na frente durante o jogo, e mesmo com a derrota, tem que servir de força positiva para o Fluminense levar isso para o jogo de quarta-feira da Libertadores. Vamos ver esse lance. Primeiro, antes da gente entrar no pênalti, eu não achei prudência do Felipe não, porque estava uma situação sob controle. Eu queria a sua opinião quanto sabe que gostava de dar uma letrinha para trás também. E deu... Dava sempre errado, eu lembro. E deu bomba. Não, deu uma vez. Ai. É o ser humano. O ser humano, ele vai ao restaurante, ele come bem a noite inteira. A sobremesa vem faltando uma cereja, toda a noite foi ruim. Isso que esse rapaz falou. Mas tem uma opção, você pode morar em Marte também. isso. E Marte não é assim. Vai morar em Plutão. É isso que esse rapaz vai morar falou. Em Saturno e pega os anéis pra você. Você tem razão. O zagueiro não tem que driblar. Eu driblava e perdi uma vez, fiquei marcado pro resto da vida. E faz parte. O Felipe não foi driblar. O Felipe é um cara que não tem essa característica quando joga na defesa, só que, na minha opinião, ele não viu o Gregory. Ele não imaginou que o Gregory fosse ter a atitude de ir pra cima. Quando ele vem, ele não vê o Gregory. Quando ele percebe que o Gregory tá vindo, ele não tem base. Porque por normalmente... esse lance eu tô quase concordando com o Thiago, que ele não precisava ter puxado essa bola ali, não. Eu acho ele assumiu o risco total. Por trás. Ele só puxou a bola porque ele não viu o Gregory, ele não percebeu a presença do Gregory. Mas aí também é erro, pô. Mas aí ele tem que ver, porque ele vai jogar de Eu não tô eximindo o Felipe do erro, não. Ele sabe que ele errou. Até porque ele sabe. Agora então... Até porque em um momento, o Felipe atento ao lance, ele não vai perder no corpo o Gregory, nem... Então, mas grave essa frase. O que você falou? Aí eu já não sei também, não. Isso. Então, a gente vai botar uma lupa aqui. Sabe o que é lupa? Costuma usar? Não. Então vou botar aqui a lupa aqui, a lupa do Fera. Felipe Fera, bota aí, Joãozinho. Thiago Carvalho, Fernandão e você de casa. Esse é o lance normal. O Luiz faz, não comemora, etc. E aí tem o lance. Beleza. Agora nós vamos para a lupa da Band de Singapura. Que clubismo de Felipe Fera Olha. Calma, primeiro em cima, calma, controle-se. E agora aí? O que acontece aí? Quando o Fera dormir, calma. Pô. Segundo a produção, essa coxa do Gregory desequilibra o Felipe Melo. Não. E a justificativa foi, aí eu volto na frase do Fernandão, do corpo. Se não fosse o Felipe Melo, que é um cavalo, fosse um zagueiro, um jogador normal, um volante, o cara ia parar na bandeirinha, na placa de publicidade. A gente não tá dizendo que foi falta ou não. Só tô dizendo que o impacto do Gregory, se é um cara normal, com a carcaça normal, vai voar na placa. Se é ombro com ombro, coxa com coxa, falta, aí é outra história. Tudo bem, mas aí cada jogador tem uma característica e às vezes a força física é característica de determinado jogador. Do Gregory também Você acha é isso. que se for um carrinho num cara forte... Um carrinho não, machucar... mas isso não foi um carrinho, foi uma disputa de espaço. GV, ombro a ombro é falta? Não é. Estão os dois lado a lado. Lado a lado. Ah, não. Então coxa a coxa também não é? Não é falta, não. Pelo amor de Deus, ele ocupou o espaço do Felipe Melo. Ele toma a frente do Felipe Melo, ele tomou a frente do Felipe e dividiu em cima. Pô, ainda ganha do Fábio. E tem que ser dado muito mérito ao Gregory. É total. Muito mérito ao Gregory. Que jogador, Gregory. Tira da lupa o cotovelo, por favor. Bota o normal. Esse cotovelo aqui, agora lá em cima tá em chamas.
O cotovelo. Claro, tá Felipe Fera, Thales. Peraí. Não, mas aí a gente não vai na deles, né? A gente tá tentando trazer a ótica dos dois. Você não falou que jornalisticamente dá os dois lados? Mas tá errado. Vamos lá. Esse cotovelo do Gregory no Felipe não é falta. Ó, Segue bota um devagarinho lá ele. Lá ele. O braço do Felipe tá até mais acima do que o do Gregory. Olha o braço do Felipe onde tá. lá. Nada. Pelo amor de Deus, nada. GV. Nada, GV. Eu não tô dizendo que é o que não é. O meu papel aqui, enquanto mediador, é ser o que modera. Tipo, eu sou o JP do debate. Vocês estão no debate, eu tô e aqui, candidato. E ali, candidato. Então, nem em cima, nem embaixo. Mas não tem debate, é porque eu não tô ouvindo nada contra o que a gente tá falando aqui. Cara, o Felipe Melo coloca o braço da mesma forma como o Gregory também põe. Então, pra você, se você vier aqui no lance do Vasco semana que vem, falar que esse tipo de lance é falta, não foi nada, eu vou pegar o pano do Fernandão pra você. Se eu fosse o torcedor nesse momento, eu estaria com muita raiva do Felipe Melo, que me deu uma letra pra trás e ainda perdeu a disputa no corpo com o Gregory, que vem lá de trás. O Gregory percebe o erro do Felipe Melo lá atrás, e eu acho ganha que ele na velocidade e ganha do Fábio. Que ele ganha do Fábio na sequência e dá a bola no pé do Luiz Henrique. Ele ganha 2 vezes no mesmo lance, vindo lá de trás. Pelo amor de Deus. Falei aqui, para o tem que ser dado mérito ao Gregory. Osvaldo de Oliveira, segunda passada no Mundo GV Superbet, que aliás, quarta-feira tem Escobar, o carequinha da Plim Plim. Falou, o Gregory é um dos melhores jogadores na função no Brasil. O povo não fala, mas eu tenho visto de perto, que o Osvaldo acompanha o Botafogo, até pela relação dele. Mas o torcedor fluminense tem certeza que foi falta. Eu fiz uma pesquisa ali, data GV ali fora, Fera, Thales, Vini Malvadeza... João não sei. João até pro Botafogo ter a liberdade ofensiva que tem e o poder ofensivo que tem, ele tem que ter uma retaguarda muito bem consistente para poder defender. Muito bem, Fernandão. Então não foi nada para vocês. Nada, pelo Segue o baile. O Felipe só caiu porque ele achou que o cara ia dar falta, porque ele podia ter segurado na base ali. Ele não esperava, GV. Ele não esperava. Não esperava. Vamos para a próxima polêmica, então. Vamos para a próxima polêmica, pois nossos especialistas não foi nada. Bola do Matheus Martins no cano, cotovelo, na verdade, né? Pênalti, VAR. Pênalti com certeza. Com certeza. Isso é agressão. O VAR tem que chamar. Uma porrada do queixo. Ele levanta o braço no sentido de proteger, depois ele solta. Isso é agressão. E o Mano foi bem incisivo para falar desses lances de arbitragem na coletiva, tá? Com relação a tudo que aconteceu no passado, as reclamações do Textor, ele insinuou, né, que isso pode estar influenciando em algumas decisões. Não, mas assim, esse lance, eu acho que nem o botafoguense mais apaixonado vai falar assim, pô, não foi nada. Pô, não tem como, porque se tu tá na pelada, olha pra mim aqui, se tu tá na pelada e alguém na pelada faz esse movimento e tu vai querer sair na mão. Com certeza. Tu vai querer revidar. Então assim, nem o maior botafoguense do mundo, e tem vários, vai olhar pra esse lance e vai falar que não foi nada. Se o Carlinho for expulso, pronto, acabou a conversa. O que tinha que acontecer nesse lance? Foi 5 vezes mais forte. Sim. Mas também, por outro lado, nesse show de horrores da arbitragem do Clássico, o jogo foi bom, gostei, mas eu achei a arbitragem bem perdida. Vai mostrar o pior dos lances agora, não vai? Agora esse aí. Pô, esse aí foi... Esse aí o Textor não postou, não. Mas o outro Textor postou. O bilionário é malaco. Cadê a Good Games? Good Games. Olha lá. Subiu. Cara, esse aí... Pô. Ele bota lá chutando pra baixo. Ah, tá. Já veio com tradução. Isso é bom demais, essa produção. Intencionalmente longe da posição natural. Esquece o texto, foca no Marcelo. Ó. Não. Na virola. É o Matheus Martins? É. O Marcelo calcula, ele vê o que vai fazer, ele pisa no Matheus e na sequência, além de cair, ele meio que toma as dores, vai pedir desculpa e tal, sabe? Como se foi sem querer. Mas, nitidamente, você vendo o lance em câmera lenta, não foi sem querer. Pra mim é pra vermelho. Fernando Santos. Caraca, eu jurava em casa ele vê o Matheus que tinha chegando. sido Ele vê o Matheus involuntário. Chegando. Mas a olhada dele pra baixo... Ele calcula, ele mede o espaço. Cara, não sei. Aí, o Marcelo é malaco, né? Ele mete aqui... Exato, isso que tem 5 champions. É igual você que batia nos outros, fazia cara de mal, tomava vermelho na hora. Não batia e mandava, levanta pra apanhar de novo. Tomava vermelho. Olha lá, ele já levanta pedindo desculpa, mas ele sabe que ele pisou. Preciso ir adiante, pra vocês. Pô, muito vermelho na hora. Vermelho na hora. Hoje, vendo desse ângulo, vermelho pro Marcelo. Ou seja, mas aí o senhor John não postou a abraçada no cano. A Good Games só fez trabalho parcial. Bom, agora é o seguinte. Cadê minha labareda? Cadê minha labareda? Ô, Cris. Cuidado com a bolada. Obrigada, Venê.
Ó, o gol do Luiz Henrique no finalzinho do jogo, né? O Botafogo venceu o clássico contra o Fluminense e segue aí na ponta da tabela do Campeonato Brasileiro. A reportagem é do Flávio Vinick. Fala, Flavinho. O Fluminense já entrou em campo pressionado na zona de rebaixamento. O Botafogo sabia que o empate garantiria a liderança ao fim da rodada. Novidade entre os titulares, Matheus Martins começou dando trabalho ao Fábio. O Fluminense respondeu com Cano chutando fraco após Lima errar o voleio. Na melhor chance do primeiro tempo, Matheus Martins recebeu livre e o Fábio salvou. Depois, foi o John que apareceu bem na batida colocada do Lima. Na sequência, o chute do Martinelli passou perto da trave. Arias também arriscou e obrigou o John a se virar para evitar o gol tricolor. O alvinegro teve outra chance clara com Luiz Henrique no início do segundo tempo e o Fábio fez milagre outra vez. Depois do chute desviado do Tiquinho, Fábio teve que se esticar para jogar para fora. Na melhor oportunidade do Flu na etapa final, Serna fez boa jogada e Cano quase desencantou. Quando o clássico caminhava para o empate, aos 50 minutos, Felipe Melo vacilou, foi desarmado por Gregory e Luiz Henrique, com o gol vazio, só precisou empurrar para dentro para fazer valer a lei do ex. A comemoração foi discreta, em respeito ao ex-clube. Fazer o gol, obviamente o gol saiu de uma maneira diferente, né? Mais feliz por ter saído o gol, a gente tirou esse peso aí, né, de praticamente 2 jogos sem marcar. E importante foi os 3 pontos e a vitória aqui fora de casa. É bastante doído você terminar um jogo nesse nível. Acho que falar sobre o Felipe Melo hoje seria quase uma covardia. Eu vou me permitir não falar individualmente, porque eu acho que não é correto falar. Com o resultado, o Fluminense volta a ficar na zona de rebaixamento. Já o Botafogo chega a 7 jogos sem perder para o rival e segue na liderança do Campeonato Brasileiro. Uma vitória justíssima, arrancada a ferros no último minuto, mas uma vitória onde nós tivemos, antes de concretizarmos a oportunidade que conseguimos criar, mais 2 ou 3 situações muito claras de fazer gol. Luiz Henrique foi decisivo em mais um clássico no Maracanã. O atacante caminha como candidato a craque do Brasileiro no fim do ano. Arrancadas a ferros, disse Arthur Jorge, Vene Casagrande, porque foi no finalzinho e com o aguerrido Gregory, que na minha opinião foi o destaque desse jogo pelo lado do Botafogo. O Gregory se torna um jogador incansável, tecnicamente absoluto ali no meio de campo. A gente fala como tem sido importante no futebol brasileiro a posição desse camisa 5, o primeiro homem de meio de campo, o cabeça de área, como diziam antigamente. E o Gregory tem sido um personagem importante. Até o final ele acreditou, fez ali, entendeu que ele ia dar o bote no Felipe Melo e conseguiu entregar pro Luiz, que nem fazia uma partida excepcional. Mas o craque é isso, Vene. Fez o golzinho ali no final do jogo e deixou o Botafogo aí novamente fez a manutenção da ponta do campeonato. Destaco também a partida do Marçal, que teve uma cruel objetivo de tentar parar John Arias, que na minha opinião é a grande qualidade do Fluminense, e também uma boa partida do Tietê, que depois de muito tempo a gente viu o Tietê jogando como um camisa 8, como o segundo homem de meio de campo, fez uma boa partida, depois foi arrastado para a lateral e continuou performando bem. Vene Casagrande, pelo lado do Fluminense, você destaca quais nomes aí do Fluminense? Eu gostei da atuação do Marcelo, porque ele teve a missão extremamente difícil de marcar um lado direito ali do Botafogo, e ele conseguiu, querendo ou não, a parte física, a gente sabe que o Marcelo, obviamente, por conta da idade avançada, em alguns momentos não consegue ter a melhor parte física dele. Mas para esse duelo aí, gostei da partida dele, embora eu considere que ele deveria ter sido expulso naquele lance ali. Eu acho que ele merecia sim ser expulso, acabou não sendo, mas enfim, foi uma avaliação da arbitragem. Mas do lado do Fluminense eu destaco o Marcelo, fez uma boa partida, e obviamente o Fábio, que fez grandes defesas. De maneira geral, acho que a vitória do Botafogo foi uma vitória bem justa. Acho que mereceu ganhar. Mas foi um jogo bem equilibrado, né, Foi equilibrado, mas eu vejo o Botafogo como merecedor dessa vitória. Quero destacar também a entregada do Felipe Melo. Acho que foi um erro do Mano Menezes ao colocar Felipe Melo nesse jogo, um jogador que estava totalmente fora de ritmo, não jogava há muito tempo.
Enfim, acabou entregando. Na minha concepção, não foi falta em cima dele, muito pelo contrário. Eu acho que foi muito mais uma entregada do jogador. E destacar o Gregory, que jogou durante 90 minutos, mostrou um vigor físico absurdo mesmo nos minutos finais, conseguiu roubar a bola do experiente zagueiro Felipe Melo. Vamos lá, tivemos clássico carioca no final de semana. Fluminense e Botafogo no Maracanã. Fogão levou a melhor, segue líder do campeonato brasileiro. Quem conta pra gente é você, Rodrigo Brandão. Vamos lá, Azevedo, falar então dessa importante vitória do Botafogo na noite de sábado, 1-0 sobre o Fluminense, vitória que manteve o Botafogo na liderança com 3 pontos de vantagem para o Palmeiras. Para você ver como foi importante, né? Se o Botafogo empata, o Palmeiras diminuiria a vantagem para 1 ponto, isso faltando ainda muitas rodadas para o término do campeonato e tendo um confronto direto entre os dois times lá no Allianz Parque. A gente vai ouvir a palavra do técnico Arthur Jorge, que respondeu sobre ter escalado uma equipe mista. Ele fala da competitividade não só contra os adversários, mas também dentro do elenco. Falo dos jogadores que com menos tempo de jogo só conseguem ter este desempenho porque trabalham diariamente, sempre nos limites. Isso faz com que nós possamos ter um elenco, uma equipa muito competitiva desde dentro. Nós não competimos só com o adversário, nós competimos internamente, competimos todos os dias por um lugar naquilo que são as minhas escolhas. E as minhas escolhas depois são em função, obviamente, daquilo que eu posso entender para o jogo, das características dos jogadores, mas também daquilo que é o trabalho que eles fazem, porque se assim não for, será difícil ter minutos comigo nesta equipa. Tá aí, portanto, o Arthur Jorge muito satisfeito com o desempenho dos seus comandados. O Botafogo chega à 8ª partida sem derrota, são 5 pelo Brasileiro e 3 pela Libertadores. A última derrota aconteceu em 11 de agosto, derrota por 3-2 para o Juventude. E agora tem mais um desafio pela frente, este o principal dessa temporada. São Paulo, quarta-feira, jogo da volta da fase quartas de final da Libertadores. O Botafogo precisa da vitória para avançar de fase. Hoje os jogadores se reapresentam e dão início à preparação. Valeu, Azevedo? Valeu, sim. A gente vai projetar os jogos de Botafogo e Fluminense na Libertadores no Papo 2, né? Então a gente vai pegar mais aqui o Campeonato Brasileiro, as rodadas que aconteceram, os jogos, melhor dizendo, aconteceram no final de semana. Então já eu vou chamar o Rodrigo Machado com o noticiário do Fluminense e a gente faz um apanhado do clássico. Machado, bom, vamos lá. Várias perguntas a respeito desse clássico em relação à arbitragem, mas primeiro ponto, eu acho que essa é a pergunta que o torcedor do Fluminense está se fazendo. Deixa eu ver aqui se eu acho. Sobre o Felipe Melo, né? Mas eu não tô... Aqui. O Z9. Será que o Felipe Melo ainda entra em campo para jogar com a camisa do Fluminense? Culpa única dele essa derrota. É um erro que não pode, né, cara? E ele já vinha de um erro contra o Juventude, né? Eu falei sobre isso ao longo do jogo. Encerrar ciclo, né, Azevedo? Legal, ajudou muito. Tem contrato até o final do ano? Fica dentro do vestiário, ajudando, dando força pra galera. Felipe Melo teve uma carreira extremamente vitoriosa, pode ser muito importante nesse sentido. Mas dentro de campo, infelizmente, vem mais atrapalhando do que ajudando. Então, tira um pouquinho, deixa de lado, utiliza outros jogadores. Cara, é brincadeira, né? Porque, assim, o Nonato se machuca. É exatamente o Nonato. Não é? E assim... Felipe Melo inicialmente não estava nos planos, né, para entrar. Até porque as 5 substituições já tinham sido feitas, né? Foi aquela substituição do protocolo de concussão, né? A lesão na cabeça e você tem o direito a realizar uma nova troca. Nonato, toda vez que tá para ganhar a vaga, se lesiona, acontece alguma coisa. É um pouquinho de azar também. Arbitragem, vários pontos. Pisão do Marcelo. Então, vamos lá. Olha, o Matheus Martins correu um risco alto ali, hein? Contou com a benevolência do Vitor Pereira Sampaio. Só que eu acho que se o pênalti fosse marcado, o Marcelo então deveria ser expulso, pra seguir um mesmo critério. Eu sei que não tem intenção ali do Marcelo, mas não deixa de ser uma imprudência. Você achou? Eu achei que teve intenção. Eu discordo disso. Eu achei que ele foi extremamente maldoso, cara. Eu acho que ele foi, no mínimo, imprudente. E aí você corre o risco de lesionar um jogador. Como o Wilton entendeu que o Marcelo não teve a intenção, acho que se ele entendesse como o Azevedo que teve a intenção, ele expulsaria. Como ele entendeu que não teve isso, ele não expulsou. E aí no lance do pênalti, acho que ele vai pelo mesmo caminho. Ele entende o seguinte, o Matheus Martins toma a frente, abre um braço de proteção e acaba acertando. Assim, a gente pode aqui debater, tá? Eu não marcaria o pênalti e não expulsaria. Por incrível que pareça, eu concordo com o Wilton Pereira Sampaio nos 2 lances. Só que eu entendo também quem tá reclamando, porque o futebol brasileiro, mais uma vez, não tem critério nesse tipo de lance. Tem árbitro que expulsaria o Marcelo, a maioria dos árbitros daria o pênalti do Matheus Martins, e aí o torcedor tem todo o direito de se sentir prejudicado.
Pois é, cara, vamos lá. Rapaziada chegando junto aqui no YouTube, deixa eu repassar algumas perguntas que são muitas a respeito desse clássico. O Dida tá aqui, ele não levou o cartão só pelo fato de ter se desculpado, diz aqui o Dida. Isso não. O Rodolfo Torres, foi pênalti para o Fluminense e era para o Marcelo ser expulso, fato. Mas um exemplo de falta de critério de um jogo para o outro. E a falta de critério acho que é uma realidade infeliz, né? Isso. A Cigana tá aqui, a Cigana Vascaína, tá de sacanagem, ele olha pro jogador, pisa e finge que não viu. Eu também tive essa impressão. Eu não confio. Não sei se eu tô condicionado pelo histórico do Marcelo, que não é um histórico de jogador, né? violento. Eu posso estar enganado nesse sentido também. O Alexandre aqui, ó, o Alexandre Afonso. Gabriel, não seja inocente, Marcelo fez de propósito e disfarçou pedindo pra parar. É aquela situação, gente. Não tô na cabeça do cara, né? Pois é. Mas eu tive essa impressão também, mas o árbitro também teve essa visão de que não houve uma situação ali deliberada, né? O Nilson Anderson, o Fluminense já pode ser considerado satélite do Botafogo. Vem que tem os moleques de Xerém, tá dizendo aqui. Azevedo, só assim, a gente falou sobre um lado ruim do Fluminense, pra não deixar passar também um lado ruim do Botafogo, porque vitória é legal, mas tem um sinal de alerta claramente ligado no Botafogo que diz respeito ao número de chances perdidas. Tanto contra o São Paulo e agora contra o Fluminense, um caminhão de oportunidades que o Botafogo desperdiçou. E no Brasileiro, você dilui isso, não traz um impacto tão grande na campanha. Eu acho que o Botafogo vai sim lutar pelo título até o final, mas no mata-mata, isso cobra um preço muito caro, tá? O Botafogo não conseguiu abrir vantagem em cima do São Paulo muito pela falta de pontaria. E contra o Fluminense, o Botafogo teve umas duas chances claríssimas, uma do Luiz Henrique e uma do Matheus Martins, que poderiam ter ajudado o Botafogo a não depender de um favor do Felipe Melo no final do jogo para vencer a partida. Então legal, vitória bacana, aquela vitória que tem que arrancar mesmo na unha, na garra, na marra até o final, justo pelo que o Botafogo lutou na partida. Não vou aqui tirar o mérito, mas o sinal de alerta tá ligado. Quarta-feira contra o São Paulo no Morumbi tem que ser um time mais eficaz e efetivo no ataque. É muita cara de pau do senhor Mano Menezes querer vir com esse papinho de que graças à reclamação do Textor, do dono do Botafogo ano passado, parece que esse ano estão mais propensos a marcar coisas a favor do Botafogo e contra, não marcar, etc e tal. É que ele não estava aqui, né? Ainda era o Diniz? Ainda era o Diniz no primeiro turno. Ele não lembra, não estava aqui quando o Martinelli quase quebrou a canela do Gregory com a trava da chuteira no meio da canela dele. E o juiz nem marcou nada. Acho que marcou falta, mas não deu nem cartão. Era vermelho direto. Ele não viu 1 milhão de coisas, não viu o gol mal anulado contra o Bahia, com o impedimento marcado, a linha de impedimento no braço do Darmian Soares, braço não se marca a linha de impedimento, braço não conta. Ele não viu praticamente gol, né? O lance do Júnior Santos na pequena área, que o juiz parou para dar escanteio, quando a bola nem saiu inteira, e a recomendação é esperar o VAR marcar se tiver saído a bola. Ele não viu o jogador do Vasco lá, o Hugo Souza, não sei, quase quebrando o Tietchan no meio. Ele não viu no Cuiabá também o mesmo lance, com o Gregory de novo, o jogador do Cuiabá quase quebrando a canela do Gregory. 1 milhão de lances onde o Botafogo teria jogadores a mais em campo e não teve, como mesmo anteontem, né? O Marcelo deu com a trava chuteira na coxa do Matheus Martins. Foi o primeiro lance polêmico do jogo, foi antes do pênalti do Matheus Martins no Cano, que não foi marcado, foi antes de um monte de lance polêmico. Foi o primeiro grande lance polêmico do jogo, foi o Marcelo. Se ali ele fosse expulso, o jogo era outro, filhão. O jogo era outro. O Botafogo já é um time ameaçador, onde os rivais se escondem lá atrás, se fecham lá atrás, com 11 contra 11. Imagina 10 contra 11, a pressão que você levaria no Botafogo. Então, antes de reclamar de, não estão marcando, não estão ajudando o Botafogo com a arbitragem porque o Texas reclamou no passado, olha mesmo pro teu rabo, olha pro teu quintal e para de ser incoerente, para de ser chorão, tá bom? Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de todos os conteúdos que pingarem aqui no nosso canal. Notícia do Fogão, eu sou o Rafael. Muito obrigado à moral dos últimos dias, tá? A gente veio de uma semana ruim demais, aí de alcance despencado estranhamente. E vocês, com a ajuda de vocês, nós saímos desses dias aí de 5 mil views no total para dias com quase 40 mil views novamente, que era a média do canal antes essa coisa estranha, esse bug que deu no YouTube aqui no nosso canal, que despencou aleatoriamente. Sem nenhum tipo de justificativa, sem nenhum tipo de punição, nem nada. Vocês são foda, ajudam o canal a crescer dia após dia. Estamos aí quase chegando nos 17 mil. Há pouco tempo batemos 16. Estamos aí crescendo dia após dia. A meta é os 20 mil. Vamos crescer com vocês ao nosso lado. E um abraço, até o próximo vídeo.